Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, e a você que nos acompanha pelo meio de comunicação, nós alegramos em Deus de saber que tem um Deus que está presente na nossa vida, nas nossas dificuldades e também nas nossas alegrias. Ele se faz presente. E nós ouvimos a primeira leitura do livro do profeta Isaías. Isaías fala de um servo sofredor, de um servo que faz a vontade de Deus. Todo o seu sofrimento, toda a sua angústia que ele passa, ele coloca a confiança em Deus. Esse servo, ele escolheu servir no sofrimento ou servir na cruz, porque só assim alcançará a salvação o servo que está na presença de Deus e olha com amor toda a sua história de sofrimento, de dor, mas colocando a sua vida nas mãos de Deus, esperando em Deus simplesmente. Foi humilhado, foi excluído, mas ele diz: a minha justificação está em Deus. Que a nossa justificação esteja sempre em Deus. Deus é que nos vai nos orientando, que vai nos sustentando na nossa caminhada de filhos e filhas de Deus, rumo à salvação. Por isso que nós não podemos pedir a Deus que nos tire o sofrimento ou a cruz, mas que Ele nos dê a inteligência, sabedoria para aguentar, carregar o nosso sofrimento com alegria também. Mesmo assim, seja perfeito aquele que confia em Deus. O Evangelho de São Marcos, nós percebemos uma caminhada de Jesus com os seus discípulos. E nessa caminhada, Jesus ele começa a questionar aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos apresentam a Jesus várias questões. Uns é João Batista, ou Elias, um dos profetas. Ou seja, o povo tinha no homem Jesus um homem bom, um homem que fazia milagres, um homem que dava de comer, um homem que estava fazendo bem, simplesmente isso. Mas ainda não tinha consciência que era o Filho de Deus, que era aquele que deveria vir ao mundo. E Jesus então ele questiona aos discípulos que está sempre a caminhar com ele: quem sou eu para vocês? O Messias, o Filho de Deus vivo. Então Pedro responde pela comunidade dos apóstolos. E Jesus ali ele proíbe essa comunidade em não divulgar a seu respeito quem ele é verdadeiramente, porque ainda não era momento de ser revelado ao mundo. Jesus começa a falar um pouco de você, dele mesmo melhor. Ele começa a falar: olha, o Filho do Homem vai sofrer muito, vai ser perseguido pelos mestres da lei, sacerdotes, e vai sofrer, morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então isso para a comunidade dos apóstolos, mas como? O Senhor é o nosso mestre, é o Filho de Deus. E Pedro, vendo toda aquela situação, ele convida Jesus: vamos ali, e começa a falar com Jesus. Afasta que nada disso, Senhor, venha acontecer. Hoje, quando nós falamos também do sofrimento, nós já colocamos: isso não vai acontecer. Mas Jesus disse a Pedro: afasta de mim, Satanás. Não pensas como Deus, mas como os homens. Por que Jesus fala isso? Porque
as pessoas, elas querem só glórias, alegrias, sem o sofrimento, sem a cruz. Oferecem hoje em dia tantas coisas. Se você fazer isso, Deus vai dar tudo em dobro para você. Quantas igrejas por aí faz um Jesus milagreiro, um Jesus de trocas. Se você batizar na minha igreja, você vai ter carros, você vai ter casa, você vai ter sucesso. Então ninguém mais quer Jesus lá da cruz. Porque o Jesus da cruz é um Jesus sofredor. O Jesus da cruz é aquele que morreu por nós. E tantos pregadores hoje pregam um Jesus simplesmente glorioso, sem sofrimento. E Jesus, ele condena essas pessoas que pensam assim. Por isso ele disse a Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus. Então, para dizer para nós, nessa pandemia que nós estamos aí passando, tantas dificuldades, mas nós temos que carregar a nossa cruz. Talvez a cruz de ter perdido alguém da nossa família, o sofrimento, a dor, mas Jesus, ele vai justificando tudo isso para a glória de Deus. Ele promete que todos aqueles que acreditam nele, carregam a sua cruz, serão salvos, estão preparados para eles o reino de Deus. Então isso nos alegra, não nos afasta de Deus, mas nos torna filhos de Deus. Quantas pessoas hoje questionam Jesus? Por que do sofrimento? Por que da dor? Ele poderia tirar tudo, mas ele não tirou dele. Ele quis nos dar o testemunho que ele conseguiu levar a humanidade ao pé da cruz, e ao pé da cruz ele entrega a cada um de nós e perdoa todos nós, naquele ladrão, naquelas pessoas que estavam condenando. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Então esse testemunho da palavra de Deus para nós nos fortalece nos dias de hoje. Nos dá a garantia que cada ferida que nós carregamos é a graça que nós estamos vencendo, vamos vencer também na nossa morte e vamos com confiança para a glória eterna preparada para Deus. Então hoje não pedimos glórias, nós temos que pedir sim essa sabedoria de Deus que vem do alto. Pegar a nossa cruz, como Jesus fala no final do evangelho de hoje: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a mensagem de Jesus. Pega a sua cruz, não tenha medo. Eu vou carregar a sua cruz, ajudar você a carregar a sua cruz. E não podemos cortá-la pela metade. Não podemos, querido irmão, querida irmã. Porque se nós cortamos ela, nós não vamos atravessar o mar para chegar ao topo do reino de Deus. O que você anda pedindo hoje para Deus? Glórias, poder, riqueza, um carro bom, uma casa boa, bens. Passa por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer. Será que você não está sendo Pedro, afasta de mim, Senhor? Ou melhor, nada disso vai acontecer comigo no sofrimento. Então muitas vezes nós pedimos glórias e não olhamos o outro necessitado. Por quê?
o egoísmo está no coração de tantas pessoas nos dias de hoje. Porque quer bem maior no mundo, esquece que o bem da eternidade é seguir os passos de Jesus. Renuncia a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. E seguir significa deixar o nosso egoísmo, deixar aquilo que nos tira de Deus e colocar a serviço de uma comunidade, mas é de coração e não querer nada em troca. E São Tiago hoje nos responde sobre essa questão. Tantas pessoas que dizem, olha, eu tenho fé. Hoje, 2 tipos de fé: a fé viva e a fé morta. A fé viva é aquela que dá testemunho, é aquela que faz a obra de Deus acontecer, ajudando os irmãos os mais necessitados. Esse é que dá testemunho da fé. E a fé morta é aquela pessoa que reza, que faz e olha só a si mesmo, mas não tem atitudes, não levanta a voz para ajudar os mais necessitados. Eu tenho fé, mas vê o irmão caído ali, não tem coragem de levantar, de dar a mão. Está passando necessidade lá, o vizinho não quer nem saber. Que fé é essa? Fé sem obra é morta. E o autor desse livro diz: mostra sua fé, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Então mostre a sua fé pelas obras hoje. Que obras que nós devemos fazer hoje? Obras de caridade, obras de perdão, obras de ouvir as pessoas e dar ou ajudar, ter uma solução. Obras na fé, dizer: filho, nós vamos te ajudar, estamos aqui para te caminhar e te sustentar também, tanto no alimento como na saúde. Porque é muito difícil quando uma pessoa precisa também de uma saúde, alguém fala assim: olha, eu vou te ajudar, mas você vai ficar amarrado a mim. Quantas pessoas temos hoje assim, no meio político? Eu vou te ajudar, mas você está amarrado a mim. Isso não é ajudar o irmão, é escravizar o irmão. Porque a obra, isso não é obra, isso olha para si mesmo, a obra sua é morta. Mas quando você faz de coração, essa obra é viva, sem querer nada em troca. Deus glorifica você futuramente para a glória eterna. Então façamos o bem, ajudamos as pessoas a caminhar, ajudamos essa comunidade de Itapira. Quantas pessoas estão passando necessidades? Se você pode doar um pacote de sal, seja bem-vindo. Um litro de óleo, seja bem-vindo. Aquilo que o seu coração puder ajudar. Um copo de água, Deus glorifica a sua vida. Então é isso que nós temos que fazer. Às vezes nós queremos ajudar muito para aparecer também diante de uma comunidade. Isso não é gesto de obra. Só para se aparecer diante de uma comunidade. E quantas coisas o padre ouve quando o padre fala: isso não pode, ou aquilo pode. Isso não pode. O padre se torna na comunidade um estranho. Este homem negou isso. Não, negar é um bem para uma comunidade, então toda a comunidade tem que participar, toda a comunidade tem que amar, toda a comunidade tem que ver, porque eu não posso também glorificar alguém que quer para o seu bem próprio. Não, jamais. É a comunidade seja levada pela fé, caminhar pela fé e pelo amor.
pela caridade. E essa caridade brota sem interesse algum. Que possamos, queridos irmãos e irmãs, olhar mais a nossa caminhada de filhos de Deus. Qual é o projeto de amor que nós estamos traçando para a nossa vida? Nesse tempo de pandemia, como eu já disse, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Talvez você tenha uma fórmula, quem é Jesus? Só quem sentiu, quem tem uma experiência profunda, sabe quem é Jesus. Talvez o sofrimento nos apresenta quem é Jesus. Talvez a perseguição nos apresenta quem é Jesus para nós. Nos momentos mais difíceis, nós descobrimos quem é este homem tão poderoso que não nos deixa cair, sustenta pelo seu amor, pela sua misericórdia, sustenta todos nós. Hoje, na sua família, quem é Jesus? Hoje, lá no seu trabalho, como você vê Jesus no seu trabalho, no seu ministério, dentro de uma sociedade que você exerce, como você vê Jesus? Quem é esse homem para você? Não é um homem de troca, não. Se você pensa que Jesus é um homem de troca, você ainda não compreendeu nada da palavra. Jesus, ele olha no mais profundo do nosso coração e cuida de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.